O terceiro tema é investimento. Investimento de mentira. De mentira que lorota boa. É o mesmo livro, na página 29 e 30, seguinte daquelas. Então, na página 29, diz assim: o setor de pesquisa científica é outro que coloca o Império do Meio na mesa das grandes potências, com um investimento de 101 bilhões de dólares atrás dos Estados Unidos com 280, Europa com 199 e Japão 113. As pessoas sabem que a China está pirateando, como o Japão, engenharia reversa, dão um nome meloso de engenharia reversa, como se houvesse engenharia naquilo. Engenharia vem do verbo engenhar, que é pensar solução. Um professor de Gabriel chamou o engenheiro de destruidor de problema. O engenheiro vê um problema e arranja uma solução. Resolve aquilo, chama resolver problemas. É isso que os engenheiros são. Engenharia reversa é desmontar uma máquina e copiar e fazer igual. Isso não é engenharia. Isso é cópia pura e sem vergonha. O Japão fez isso, a Coreia fez isso, todos os países orientais fizeram, chuparam desbragadamente, sem menor pudor. E a China está fazendo isso com a generalidade dos produtos do Ocidente. As pessoas dizem que isso é devido, porque houve aquelas coisas, aqueles aproveitamentos da China. A China devia a outros países, porque também se aproveitou dos países da redondeza, a ponto de crescer, como o Brasil cresceu, os Estados Unidos cresceu, a Europa dos 6 está virando a Europa dos 27, está absorvendo, são pretendentes a impérios. Nesse sentido, são imperiais. Então, a China nem é o que eu chamei de heterocopista, porque copia diferente. Então, ela copia exatamente igual. Tem um livro ali dentro, plano, lotado, em que o autor diz de uma empresa americana que a China copiou. E depois os chineses elogiaram: a máquina que nós copiamos de você é muito boa. É assim que funciona a coisa. Então a China está investindo em que tipo de desenvolvimento? PIB. 101 bilhões de dólares. Pode ser meramente em copiar as coisas do Ocidente. E nem faz melhor, faz pior. Eu gosto muito da China, só estou criticando porque eles se aprumam. Gosto do Japão, gosto de todos os países. Os capixabas têm essa distinção, gostam de todos os estados e todos os países. Mas gostamos mesmo. Mas gostamos sobriamente, não é no sentido de babar. As pessoas têm que ter dignidade, têm que ter postura e ver a realidade, principalmente, porque se ela diz que a China está aplicando 101 bilhões em pesquisa, que gênero de pesquisa é? É original? Porque se eu pego um computador ou as pesquisas do ADRN, do genoma humano, e desmonto por engenharia, né, reversa, e copio aquilo, e chamo tal desacerto de pesquisa, isso conta como naqueles 101 bilhões. Mas não é pesquisa legítima, não é pesquisa original que embasa o pensamento. É meramente cópia. A pessoa se torna como uma pessoa que vê outra varrendo e copia aquela varrição. Quem desenvolveu a técnica de varrer é uma coisa muito simples, mas existe desenvolvimento técnico, se você nunca varreu, você vai ver que não é exatamente a coisa mais simples do mundo. Então, há desenvolvimento técnico sobre a simplicidade, inclusive.
E aí a pessoa tem que ver que tipo de pesquisa está sendo feita. No Japão, o Japão deixou de ser o que era, ele não é mais um copista, um copiador, um macaco copiador, não é mais. Mudou, o Japão mudou. Desde a guerra, 45, digamos, 30 anos, ele passou copiando, e nos 30 anos seguintes ele passou inventando, de forma que agora existem prêmios Nobel no Japão. Os cientistas japoneses são muito respeitados, os pesquisadores japoneses são muito respeitados. E não é mais o que era, a China vai ser assim também. Mas agora não é assim. Ela faz essa vergonhosa engenharia reversa, que não assombra o mundo. Quem esteja prestando atenção não fica assombrado, só essas pessoas que fazem essas programações destemperadas. Pessoas têm um menor equilíbrio que os geohistoriadores têm. Quando eles embicam, né, fazem um bico assim, querendo forçar uma coisa, eles carregam tudo para aquele ponto, através de... A estatística é mestre em falsificar a realidade. Os economistas são mestres em falsificar a realidade, eles só contam as coisas boas. Os caminhões os carros da Índia, tem carro barato sendo vendido a $2.500. Tá, que deve dar uns $6.000. No Brasil, sai por 4 vezes isso ou mais. De 6.000 para 24.000 ou 30.000, carro popular aqui, popular. Aí você vai ver lá como o Tata começou, esse dono dos carrinhos, ou como o Mittal começou, esse que comprou a Arcelor, que comprou a Vale, que comprou não sei o que lá, a CST, né? Comprou a CST, comprou a Arcelor, comprou isso e aquilo. Agora vai ver como ele começou. Começou submetendo os operários hindus nas fábricas de desmonte de navios a regimes semi-escravos. Tem que ver como os hindus começaram, como os orientais começaram. Aí os babões ficam mostrando só a face boa. Isso não ajuda ninguém a investir nem a prosperar. É errado proceder assim. As pessoas têm que ter dignidade, têm que fazer relatórios corretos sobre o lado bom, verdadeiramente bom, do chinês, e o lado ruim. Tem que fazer um retrato, porque senão um cara lendo só essas notícias elogiosas que estão colocadas nos livros, ele vai e investe $1 milhão, $10 milhões na China, e é uma ditadura democrática. Alguém aqui chamou de ditadura democrática. É até interessante ver o termo correto. A ditadura deliberativa. É deliberativa porque não tem nada fazendo eles correrem risco. Na hora que eles estiverem em perigo, será só ditadura, não tem nada de deliberação. É deliberação porque todo mundo está a favor de enriquecimento próprio. Na hora que ficar em perigo, eles tiram a deliberativa e fica só ditadura. Então a ditadura tranca as fronteiras e aquele dinheiro está lá aprisionado. Virou número dentro do Banco da China, não sai. E a pessoa que foi responsável por isso foi esse camarada, esse economista que disse que era tudo bonito na China. Não é tudo bonito. Em nenhum país é. No Brasil não é. Nos Estados Unidos não é. Na Europa não é. Aquilo que parecia bonitinho na Espanha, na Itália, em Portugal, na Grécia, afundou. Por trás do desenho não tinha substância nenhuma.